Todos sejam muito bem-vindos aqui no TV Miss Brasil Forever. Vamos a mais uma live da série Miss Brasil Forever. Esta noite com a linda, a bela Ellen Laroca, Miss Grand Mato Grosso 2023. Sejam muito bem-vindos. Vamos conhecer a história da Ellen, né? Essa Miss que vem lá do estado do Pantanal, Mato Grossense, e vai contar a história dela aqui esta noite para todos vocês. Desde já sejam muito bem-vindos a mais uma live da série Miss Brasil Forever. Ellen já chegou, vou fazer o convite para a nossa rainha aqui. A noite de terça-feira, né, com a série Miss Brasil Forever. Ellen, já mandei o convite para você. E vamos conhecer a história dessa mato-grossense linda que vai disputar o Miss Grand Brasil no próximo dia 10 de junho, em Foz do Iguaçu. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da série Miss Brasil Forever. Milena, Miss, muito obrigado, minha querida. Milena, Miss Piauí, 1984. E que bom, Milena. Sim, sim. Matheus, seja bem-vindo. Ellen, só estou aguardando você. Você aceitar o convite, ou você me manda o convite, e a gente faz aqui o encontro na nossa live, tá certo? E é isso aí, gente. A Ellen, eu acho que está com problema de conexão. Ellen, mande o convite para mim, que aí a gente consegue aqui se conectar, tá certo? Então é isso, gente. Eu estou fazendo umas lives especiais com algumas candidatas do Miss Grand Brasil 2023, né? Hoje é a Miss Grand Mato Grosso, na próxima sexta é a Miss Grand Guanabara e na outra terça-feira a Miss Grand Santa Catarina. Então vamos que vamos, né, nesse mês de maio com essas lives para conhecermos um pouco das meninas aqui, né, do Miss Grand Brasil, fortes candidatas para suceder a Isabela Menin, a Miss Grand Brasil e a Miss Grand Internacional. Oi, boa noite! Tudo bem, Fernanda? Eu estava aprendendo como é que entra aqui na live, estava meio perdida. Aí, a hora que eu vi o convite, eu falei assim, ai, meu Deus do céu, já começou e eu não sei entrar na live. Mas já chegou, já está aqui. Ellen, seja muito bem-vinda. Esta noite é para lhe homenagear e, ao mesmo tempo, conhecermos um pouco da sua história no mundo Miss, a sua trajetória. Tá certo? Porque essa é a minha primeira live, gente. Eu já fiz as lives do municipal, do estadual. Então, é muito. Tá dando, Ellen, para mim, não sei como é que está seu Wi-Fi, tá ficando um pouco mudo. Não sei se é a conexão. Eu acho que é o jeito que eu coloquei o celular aqui, deixa eu ver. Melhorou? Melhorou, sim, sim. Vai ficar meio... Então vamos lá. Então vamos lá, Ellen. Vamos descobrir agora um pouquinho da sua trajetória. Ellen, qual foi a melhor lembrança que você traz da sua infância? Gente, a minha infância, eu fui uma criança muito agitada, digamos assim. Então, o tempo todo eu estava brincando e tudo mais. E eu passei a maior parte da minha infância no sítio, que é a comunidade rural lá de Alta Floresta, que é a cidade onde eu moro. E a comunidade rural que eu passei foi a Sol Nascente. Então, lá tinha muita gente que morava ao meu redor, né? Muitas famílias. E aí as crianças se juntavam, às vezes, na minha casa, na casa do vizinho. E era aquele piseiro, né? Aquela coisa de criança o tempo todo. E sítio dá uma certa liberdade, a gente sobe em árvore. É arte o tempo todo, criança correndo para todo lado. Então, as recordações que eu tenho da minha infância, elas são muito felizes, sabe? De crianças jogando bets. Eu gostava muito de jogar bets com o pessoal que morava ali perto de mim. Também tinha as comunidades rurais, né? Que é geralmente da igreja. E aí a gente sempre tinha umas festas, umas coisas que aconteciam ali. E também sempre se juntava, aí era adulto, era criança.
quando tinha Dia das Crianças, sabe? Aí se juntava naquela comunidade e tinha aquela festa toda voltada em doce, pula-pula. Então, tudo que eu tenho da minha infância é muito feliz, mas eu acho assim que tem um dos momentos mais icônicos da minha infância, que foi quando eu estava andando de bicicleta ali, aprendendo a andar de bicicleta, e meu pai tinha recém tirado as rodinhas, e lá onde eu morava tinha como se fosse assim, a estrada reta, aí tinha um quebra-mola. E aí eu tava indo naquela bicicleta assim, rápida, rápida, rápida. E quando do nada, o meu cachorrinho, Cascão, o nome dele era Cascão, ele entrou no meio. Aí foi eu, o cachorro, todo mundo girando ali. E aí depois meu pai, ele chegou, né? Ao invés de ele olhar se a filha tava bem, ele foi lá ver se o cachorrinho tava bem. Foi uma das partes mais... Eu tenho até uma cicatriz no joelho aí desse dia, o cascalho, velho, entrando dentro da perna. Mas a minha infância, no geral, ela foi muito feliz. Que maravilha. O Giovanni Becker, do Mundo Miss RS, entrou na nossa live aqui. Boa noite, Giovanni, seja bem-vindo. Ô, Ellen, onde você nasceu? Qual é a sua cidade natal? A minha cidade natal é Alta Floresta, aqui no Mato Grosso mesmo. É o extremo norte do meu estado. Eu fico ali quase, bem quase na divisa com o Pará. Ainda tem uma certa distância. Mas aí eu fico em trânsito agora, atualmente, entre Alta Floresta e Sinop, que são cidades de 300 quilômetros. Porque eu faço faculdade agora, então eu fico em trânsito aí. Mas de Alta Floresta, Cuiabá, que é a nossa capital do estado, é uns 800, 900 quilômetros por aí. Sim. E é verdade, Ellen, que você vem de uma família de educadores? É verdade, gente. O que acontece? Inclusive, a minha mãe, a história da minha mãe é a seguinte: o meu pai e minha mãe vieram do Paraná, são aí do estado do Paraná. E aí o que aconteceu? A minha mãe foi fazer a faculdade de matemática aqui no estado do Mato Grosso, lá em Floresta, pela Unemat, que é a nossa Universidade Estadual do Estado, Mato Grosso. E aí ela foi da primeira turma de matemática que teve na Unemat. E ela começou a dar aulas na escola rural, que foi também a escola rural que eu estudei por um grande período aí da minha vida. E aí ela se formou em matemática, e aí logo em seguida a minha irmã também entrou pela Unemat para fazer biologia, então a minha irmã é formada, mestra em biologia, também já deu aula, dá aulas, enfim. E eu também tenho uma gama de tios e tias. Eu já tive aula com a minha tia, que ela também é professora de matemática, minha tia Elaine, lá no Colégio da Floresta. Também tenho pedagogas na família, enfim, é uma família de educadores, literalmente, não tem para onde escapar. O pessoal até zoava na escola, porque, querendo ou não, mãe olhando o caderno ali, aquela coisa o tempo todo em cima. Mas foi muito gostoso, inclusive, acho que foi um grande incentivo até para a minha educação, um incentivo muito bom ter sempre livros ali à minha volta. Eu lembro que a minha mãe, quando a gente estudava ali no sítio, vinham pessoas da cidade para vender aquelas historinhas. Não sei se alguém lembra das maletas de historinhas. E aí essas pessoas que vinham da cidade ofereciam, e minha mãe sempre comprava e levava para mim para casa, e era sempre uma alegria aquelas maletas de historinha. E eu gostava muito também daqueles livrinhos de pintar. Tudo que vinha da cidade era aquela alegria, aquela coisa diferente, né? Então, sim, a minha infância e minha família é uma família aí bem diferente, bem de educadores. Uma família maravilhosa, né? Que se não fossem os educadores, não se formavam as pessoas. E eles estão de parabéns, você está de parabéns também por pertencer a uma família tão nobre de educadores. Obrigada. E eu queria saber, na sua adolescência, qual foi a sua marca registrada? A minha adolescência, eu acho que eu fui uma criança que deixou a infância ser levada até mais tarde, digamos assim. Porque com 15 anos eu ainda gostava de brincar de bonecas. Sempre que eu me encontrava ali com as minhas primas, era o que eu mais gostava. E geralmente as minhas primas eram mais novas do que eu, né? As que eu tinha maior contato. Então eu deixei a minha infância, ela ir até mais longe. E o ponto alto, assim, que eu acho da minha adolescência também tem a ver com a infância, porque eu sou, inclusive, apaixonada
por bonecas Barbie, bonecas no geral. E um dos meus sonhos aí é que quando eu crescer, tiver dinheiro, eu quero muito ser uma pessoa que restaura bonecas. Eu quero aprender isso como um hobby. E ser uma colecionadora ali, ter uma coleção de Barbies. Eu já tenho, só que é reduzida, é um pouquinho ali. E eu nem deixo as pessoas chegarem perto. Mas o ponto-chave aí da minha adolescência, eu acho que foi isso. Quando eu percebi que, meu Deus, eu gosto de ter Barbies. E eu também assistia muita série. Ever After High, por exemplo, uma série. E ela falava sobre os filhos dos contos de fadas adolescentes. Então tinha a filha da Rainha Má, a filha de não sei quem. E eu amava, amava, amava. Comprei todos os livros daquilo, sabe? Livro de colorir. Tudo sobre aquela série eu amava. E eu acho que foi o ponto alto da minha adolescência. Porque eu, assim, sabe aquela criança que era do time de uma das personagens e brigava com os outros por causa daquela personagem? Então eu acho que esse foi o ponto mais alto da minha adolescência. Que bom, minha querida. E agora eu queria saber como foi a sua experiência aos 14 anos com a moda, com o mundo das modelos. Foi assim, na minha cidade, tinha uns períodos ali que apareciam agenciadores. E aí eles faziam uns encontros lá para fazer como se fosse uma seleção de modelos, né? E aí eu me recordo, assim, que foi feito até no hotel Floresta Amazônica, lá da minha cidade, que era um hotel super bonito, assim, super diferente. E aí eu fui nessa seleção, né? E quando eu fui com o meu pai. E aí eles falaram, o seu perfil é muito bom, volta aqui, faz umas fotos, enfim. E aí meu pai não ficou muito confiante sobre isso, né? Ele falou assim, pra quê? Aí um moço, ele chegou no meu pai e falou assim, olha, traz sua filha, porque sua filha tem um perfil, né? E aí isso, sei lá, virou uma chave na cabeça do meu pai. E aí quando foi no outro dia, a gente apareceu lá. Aí eu fiz fotos, fiz um book, toda aquela coisa assim, na cabeça da criança, sabe? Aquela energia. E aí, depois que aconteceu tudo isso, eu tinha um book, né? E aí me chamaram para uma convenção. E essa convenção de modelos aconteceu aqui em Sinop, inclusive. E aí eu vim inclusive com outras pessoas de Alta Floresta. Aí a gente participou por outra seleção. Aí eu lembro que foi muito bacana. A gente tinha um texto, porque era para atriz e modelos. Aí a gente tinha um texto, tinha que decorar esse texto e chegar na frente do pessoal da SBT e falar, sabe? Foi uma coisa super diferente, tinha diretor e tudo mais. E aí, depois disso, a gente apareceu lá os resultados, né? Quem foi selecionado para cada qual lugar. E aí aconteceu de eu ser selecionada para uma agência do Rio de Janeiro e outra para Porto Alegre. Aí eu escolhi essa de Porto Alegre. E aí, depois disso, a gente tinha alguns cursos que essa agência proporcionava. Então, eu participei por alguns cursos de teatro, por exemplo, que a gente fez aqui em Sinop também. E depois disso, eu tive a oportunidade de, por essa agência, participar de uma outra seleção em Porto Alegre. No Rio de Janeiro eu também fui. E no Rio de Janeiro foi muito bacana, porque era internacional, então tinha mais novidade, mais coisa acontecendo. E eu também tive a chance, com esses meus 14 anos de inexperiência, de ficar em um apartamento de modelos lá em Porto Alegre. Foi o período de férias. Eu lembro que foi no final do ano. E eu passei esse período de férias lá. Então, tinha gente do Brasil inteiro. Gente bem mais velha do que eu. Eu era mais novinha na época. E aí, esse período foi de muito aprendizado para mim. Porque realmente eles pegavam a gente e treinavam para o internacional. Então, o apartamento era aqui e a agência era aqui. Aí todo dia a gente ia a pé. E quando a gente chegava lá, eles tiravam as medidas. E realmente era aquela coisa. Mas também tinha cursos de passarela. Então foi uma coisa muito bacana para mim, sabe? E sem contar que eu tinha 14 anos. Então, certa responsabilidade eu ainda não tinha. De, por exemplo, arrumar a casa corretamente. Ali você estava vivendo com mais pessoas. Então, foi naquele momento que eu comecei a ter aquela responsabilidade, sabe? De lavar a própria roupa, de fazer a própria comida, arrumar o seu quarto, enfim, limpar a casa. Então, foi naquele momento, com outras pessoas, que eu fui aprendendo a ser uma adulta,
ter uma responsabilidade maior. Então, eu considero aquele momento lá de Porto Alegre um dos maiores da minha vida. E depois, infelizmente, eu não continuei. Eu voltei para casa, até porque era um período assim. Eu realmente era muito nova para mudar de cidade, assim, fazer essa mudança tão grotesca na minha vida. Então, eu voltei, escutei os conselhos de pai e mãe e voltei para minha cidadezinha. Aí depois eu parei um pouco com essa questão do modelo. E aí depois apareceu o Mundo Miss aí na vida. Certo. Agora tem uma curiosidade que eu queria saber. O que foi que aconteceu no seu primeiro concurso de beleza após o resultado dele? Nossa, falar sobre isso é muito incrível para mim, porque assim, quando eu fui para o concurso Teen, o meu primeiro concurso ele foi na categoria Teen, foi em 2021. E também era o Miss Mato Grosso do estado, né? Então eu fui mais uma vez como Alta Floresta representando e cheguei lá, meninas com coordenadores, meninas todas amparadas. E lá eu e meu coordenador municipal na época, o Matheus, a gente não sabia nada, assim, sabe? Quando você cai de paraquedas no mundo Miss. Então, a gente só sabia aquilo que a gente assistia. Mas essa experiência, essa coisa, assim... Então, muitos dias, a gente chegava e ficava, assim, triste. No sentido de achar que não estava fazendo correto, que não iria para frente. Por que que a gente estava naquilo? E aí, quando começou o concurso, começou as preliminares, aquela coisa toda, eu falei assim, não, eu tô aqui, eu vou viver esse agora. E aí, quando foi acontecendo, né, a final, eu lembro que foi dessa forma. No dia do palco, eu olhei para cima e eu falei assim, meu Deus, se é da sua vontade, me deixe chegar em todos os tops. Se for da sua vontade, me deixe chegar. E aí, quando começou a música, eu só, assim, me soltei. Não tinha mais o que fazer. Você já fez tudo ali. Então, depois que passou tudo e que eu fiquei em terceiro lugar, foi um choque, mas um choque bom, no sentido, assim, de que eu descobri que realmente aquilo era pra mim, que era gostoso, que era bom e que eu era capaz, coisa que eu não estava colocando na minha cabeça. Então, para mim, depois daquele resultado, foi assim, o meu despertar, o meu virar de chave de que sim, eu era capaz e que o mundo Miss era para mim. Então, foi a partir desse momento, dessa virada de chave, que você decidiu ser uma Miss. E teve um outro momento também que eu vou até contar porque ele é muito engraçado. Eu sempre acompanhava, né? Sempre acompanhei o mundo Miss, enfim. E aí, em 2018, ocorreu da nossa Alta Florestência, Carol, ela ir para o Miss Mato Grosso, Universo, e que ocorreu aqui em Sinop. E eu falei assim, meu Deus, uma Alta Florestense num concurso do Mato Grosso, eu preciso ir assistir. E aí eu lembro que eu fiz o meu pai e minha mãe saírem de Alta Floresta e virem para Sinop só para a gente ir no Miss Mato Grosso. A entrada era 1 quilo de alimento não perecível, se eu não me engano, era bem assim... fácil de entrar, digamos assim, não era pago. E aí o que aconteceu? A gente participou do Miss Mato Grosso e a Alta Florestense, que era a Carol, ela ganhou. Ela simplesmente ganhou naquele dia. Então eu participei daquela vitória. E aí quando falaram Alta Floresta, eu gritei assim em horrores, sabe? Porque era uma coisa muito nova, muito linda. E o que aconteceu? Tinham misses que eram inspirações que eu amava e estavam lá. Camila Della Valle estava lá naquele dia, Jaqueline Oliveira estava lá naquele dia, a antecessora da Miss Mato Grosso, antecessora, estava naquele dia. E aí o que aconteceu? Eu fui tirar fotos com a Camila e ela começou a conversar comigo. Ai, mas e você? Você não tem vontade de ir para o mundo Miss? E eu lembro que nesse dia eu respondi, ai, quem sabe quando eu tiver 18 anos eu não entro. E foi exatamente o que aconteceu. E nesse ano, a Miss Mato Grosso do Sul, ela estava fazendo presença no Miss Mato Grosso. E foi muito engraçado, porque ela achou que eu era uma das participantes. Então, quando eu cheguei para tirar foto com ela, ela começou a me parabenizar, sabe? Ela, meu Deus, parabéns, sua performance foi linda. E eu, tem certeza? Aí ela, enfim, eu só fingi que eu era mesmo. Aí depois eu saí.
E eu acho que foi um dos marcos também que teve na minha vida aí para mim realmente ir para o mundo Miss. E depois o Miss Teen, que também foi a minha grande experiência. Olha, temos uma grande rainha da beleza que entrou agora na nossa live, a Renata Bessa, a minha querida Miss Brasil Universo Oiê! 1995. Beijo, Renata. Ô, ô Ellen, como foi o Miss Grand Mato Grosso 2023? Houve o concurso ou você foi aclamada? E para você, a versão Grand é a mais disputada no momento atual em relação às outras franquias? Bom ter essa pergunta, porque muitas pessoas têm dúvidas em relação à minha coroação. O que aconteceu? Eu participei como representante de Alta Floresta no Miss Mato Grosso CNB. Ele ocorreu na cidade de Querência, aqui no Mato Grosso, né? Teve todo um concurso. E o que aconteceu? Eu já fui diretamente por causa do Grand. Eu queria Grand desde o início. Toda a minha preparação com Lorena, com todo mundo, foi diretamente para o Grand. Era meu sonho ali. Porém, o que iria acontecer naquela noite? Primeiro lugar seria Mundo, franquia Mundo. Segundo, seria Beleza Internacional. E terceiro, Supranet. E o Grand, ele ficaria em avaliação, digamos assim, né? O pessoal iria avaliar qual era o melhor perfil para a franquia Grand. E aí eu participei do Mundo e eu fiquei em segundo lugar. Então eu seria designada para o Beleza Internacional. Mas o que aconteceu? Eles viram meu perfil, gostaram, né? Enfim. E aí eles me deram a chance de ser Grand. Eles me ofereceram se eu não gostaria de ser Grand. E como era meu sonho desde o começo, era a franquia que eu queria, eu falei assim, não, claro que eu aceito. Pode passar para cá, porque eu já me preparei para aquilo desde o começo, né? E realmente esse ano tá assim uma coisa muito linda de se ver, a disputa tá maravilhosa, temos meninas incríveis, é o ano da sucessão de Isabela Menin, então quem não quer ter a oportunidade de estar lá no Miss Brasil Grand? Então assim, tá lindo, a competição tá acirrada demais, mas a entrega de cada uma, o esforço de cada uma é do individual, e esse individual vai contar lá na hora, mas nós temos que ter em mente que todas estão dando o seu melhor. Sim, sim. Eu queria saber, Ellen, que palavra te define? Eu acredito que a palavra que mais me define é resiliência, principalmente porque eu não deixo uma dificuldade me colocar para baixo. É uma coisa que eu venho trabalhando também. Não é algo que eu tenho ali sempre, mas é algo que eu quero trabalhar no meu cotidiano. E para mim estar aqui como Miss Mato Grosso Grand, para mim ir ao Miss Brasil, estou passando por várias coisas. E eu acredito que esses desafios, essas vontades, é o que mais me fazem querer estar lá. E por isso que eu falo que eu sou uma pessoa resiliente. Apesar das dificuldades, apesar de cada desafio, de cada dia, eu tô ali firme e forte, me reerguendo, me reinventando cada dia e até me adaptando para estar no tão sonhado dia do Miss Grand Brasil. Sim. E como foi a sua emoção no momento da sua coroação como Miss Grand Mato Grosso 2023? Foi a sensação mais incrível que eu já senti na minha vida. E eu digo isso com todas as palavras, porque, como eu disse, eu comecei a minha preparação em setembro do ano passado. E foi com a Lorena. Naquele momento, eu ainda não sabia para onde eu iria, para qual franquia, se eu realmente queria tentar um Grand Slam logo de cara, assim, como um primeiro nacional. Eu não sabia o que eu iria fazer. Então, em setembro, quando a gente iniciou essa mentoria, a gente estudou muito. A Lorena trouxe para mim, assim, sabe, todas as franquias, tudo escritinho, certinho. E aí, quando eu decidi, que eu falei assim, não, eu quero Grand, quero tentar um Grand Slam, mesmo que seja assim de cara, a minha preparação foi intensa desde aquele momento. Então, tudo foi muito voltado. Naquele momento, em 2021, eu ainda tinha uma imagem muito teen.
Então, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, foi tudo muito trabalhado para que você chegasse a uma imagem mais madura, uma imagem diferente da Ellen que participou do time. Então, a emoção de saber que eu seria a Gwen e que eu seria a sucessora de Maite Varzoni, porque sim, gente, eu sou muito fã, muito fã mesmo de Maite Varzoni. Eu assisti o Grand Brasil inteirinho e estava torcendo, morrendo de orgulho, porque quando uma Mato Grossense chega muito longe, a gente está ali na torcida por ela. Então, naquele momento que eu vi Maite Varzoni, eu não sabia e nem imaginava, não passava na minha cabeça que eu estaria como Grand no próximo ano. Então, para mim foi surreal. Para cair a ficha demorou um bom tempinho, até chegar a faixa, coroa, enfim. Foi um tempo ali que eu fiquei refletindo sobre isso, mas foi muito incrível para mim. Certo. E a sua preparação para o Miss Grand Brasil já está totalmente pronta, encerrada? Bom, eu não digo que ela está totalmente pronta, porque eu acredito que cada dia é um dia que você aprende um conhecimento diferente. Então, certas coisas como conhecimento geral, enfim, discurso da paz, isso já está pronto, né? Já é uma coisa que eu venho trabalhando há um tempinho. Mas coisas como você se sentir, você estar preparada, é algo que a gente trabalha todos os dias, é o psicológico da gente. Looks também, confesso que os looks a gente tá montando a mala e tá ficando muito lindo, então não tá 100% pronta, mas tá tudo caminhando muito bem. Então, assim, eu quero chegar no Miss Grand Brasil e dar o meu melhor, me entregar de cabeça ali naquele momento e viver a experiência. E por isso que eu não digo que eu estou pronta, eu digo que eu estou aprendendo cada dia mais. E o que você espera do Miss Grand Brasil 2023? Eu espero um espetáculo. E por que eu falo isso? É surreal a gente pensar que passamos 51 anos sem uma brasileira atingir um Grand Slam e eu estar participando no ano que ela vai estar lá. Então, imagina só, a gente conhecer uma vitoriosa, uma menina que chegou tão longe, que arrasou como Isabela Menin foi. Ela é autêntica, ela é única. Então, sentir isso, e eu acredito que estar lá ao lado dela vai ser algo surreal, sabe? A gente sentir um pouco dessa energia e saber que a gente também é capaz de estar lá. Então, eu espero que vai ser um show mesmo, todos os jantares, todos os passeios, tudo, eu acredito que está sendo preparado com muito carinho. O show da final também. Acredito na minha cabeça que vai ser um espetáculo único e intenso, que a gente nunca viu e que eu estou muito animada para participar. Sim, sim. E essa sua simpatia é cativante, assim, né? O seu carisma e sua beleza. Você está de parabéns, viu, minha rainha? Muito linda mesmo. Ô, Ellen, se alguma candidata assumir algum tipo de personagem lá no confinamento do Miss Grand Brasil, você acha que ela poderá se dar bem ou ela poderá se dar mal? Essa questão é um pouco difícil, porque eu acho que uma pessoa, para ela incorporar um personagem, já é difícil. E ainda mais uma Miss. Eu acredito que uma Miss ela precisa sentir e ser ela mesma, sabe? Você participar de um concurso e tentar cortar coisas da sua própria personalidade ou da sua própria essência é uma coisa muito ruim. Por exemplo, se a gente for analisar, todas as nossas Miss Brasil, elas são extremamente diferentes umas das outras. E por que a gente vai tentar cortar uma coisa nossa ou mudar algo, se transformar para ser um personagem, sendo que a gente pode ser nós mesmos e chegar lá na nossa melhor versão e ser o melhor que a gente pode dar naquele momento dentro das condições que a gente tem. Então, eu acredito que ser um personagem é sim uma coisa ruim. Claro que cada uma tem sua estratégia, cada uma tem o que, enfim, ela vai ter de diferencial lá no momento. Mas eu quero que todas sejam verdadeiras consigo mesmas e levem ali a melhor versão de cada uma. Certo. Olha, nosso seguidor aqui, o Anderson Góes, ele diz: eu sou muito seu fã. Manda um beijo para mim aqui em Ribeira do Pombal, na Bahia. Um beijo, Anderson! E para você, Ellen, o que os jurados buscarão para eleger a nova Miss Grand Brasil 2023, né?
Então, participando de todo esse processo, né, de todas as meninas que estão entrando, de tudo que eles mesmos falam, enfim, todo esse processo, eu não acho que eles estão procurando a perfeição. Muito menos uma sucessora idêntica à cópia de Isabela Menin. Porque, como eu disse, cada uma das Misses Brasil que passaram por nós, elas são extremamente diferentes. Então, eu acho que eles procuram realmente a melhor versão daquela menina naquele momento. E que ela possa trazer o orgulho para a nação, o orgulho para ela mesma. Então, eu acredito que eles procuram uma menina que seja autêntica, uma menina que seja ela mesma no momento do concurso e depois do concurso, porque independente de qualquer classificação no Miss Brasil ou no Miss Grand International, você precisa ser você. E é o mais importante para mim também. Sim. Faltam 15 dias para iniciar o confinamento do Miss Grand Brasil 2023. Como você está se sentindo? Eu estou um pouco ansiosa, eu estou feliz, eu estou, assim, uma mistura de tudo, porque é tão incrível a gente pensar que até há pouco tempo eu era Alta Floresta, aí já virei Mato Grosso, aí já estou partindo para o Brasil. É um misto de emoções, porque, querendo ou não, nessa reta final, nós ficamos mais sensíveis. No sentido assim, é muita coisa acontecendo, a gente precisa resolver muitas coisas, são diversos fatores ocorrendo ao mesmo tempo. Então, mas eu acredito que o que mais prevalece em mim é felicidade de estar indo para um concurso que sempre foi meu sonho, representando o estado que eu tanto amo, o estado que eu nasci. E é isso, eu quero levar a minha maior felicidade para aquele momento e transmitir isso para as pessoas. Sim, sim. E como você está desenvolvendo o seu papel de Miss perante a sociedade mato-grossense? Uhum. Eu sou estudante de psicologia. Ai, meu Deus. Passou uma moto aqui. Eu sou estudante de psicologia. Então, eu sempre tive essa vontade de estar presente, estar fazendo algo que mude a vida das pessoas. No momento, sempre eu tenho a chance de participar tanto pela faculdade ou por outras ações sociais, eu sempre estou presente. Por exemplo, aqui no nosso estado agora e no Brasil inteiro, a gente está tendo Maio Laranja. Então, pela minha faculdade, eu tenho a oportunidade de, juntamente com professores, estar aprendendo sobre a psicologia, ao mesmo tempo que eu estou participando de algo que é muito interessante para a nossa sociedade. E é isso que eu quero adquirir para mim. Ao mesmo tempo que eu estiver na psicologia, eu quero trazer esse conhecimento para mim e depois repassar de uma forma bonita para as outras pessoas. Inclusive, isso é algo que eu quero levar para o meu futuro profissional. Eu quero ser uma psicóloga e quando eu for essa psicóloga formada, enfim, na área de segmento que eu tiver, eu quero sim colocar em ação a psicologia de uma forma que beneficie a sociedade, não só mato-grossense, porque um dos meus pensamentos é fazer algo via internet também. Tanto é que para o estadual eu comecei o Me Esclarece. O Me Esclarece era um quadro que eu trazia profissionais para falar sobre algum assunto. Um dos assuntos foi com uma psicóloga. A gente falou sobre ansiedade. E foi muito bacana, sabe? Ver as pessoas interagindo, perguntando e ela respondendo de uma forma fácil e clara para adolescentes, para crianças, enfim. Então é isso que eu quero trazer. Eu ainda sou muito jovem, mas conforme eu for crescendo aí na minha vida, eu quero sim trazer muitos benefícios, informação e conhecimento para as pessoas. Sim. E lá no Miss Grand Brasil 2023, qual será a maior barreira a ser superada por você? Eu acho que a minha maior barreira, ela será eu mesma. Por mais que é clichê falar sobre isso, mas às vezes eu tenho a tendência de ser um pouco perfeccionista, de achar que eu tenho que estar sendo perfeita ali o tempo todo, seja um discurso, seja numa roupa, numa maquiagem, enfim. Eu tenho essa tendência. E às vezes isso me atrapalha na vida, porque eu quero ser tão perfeita e eu não aproveito o momento. É isso que acaba acontecendo. Então, no Miss Grand Brasil, eu acredito que uma barreira a ser superada e algo que eu tenho que trabalhar em mim é aproveitar o momento, ser ali o que estiver acontecendo, se é um jantar,
tirar da cabeça o tempo todo que você tem que estar sendo perfeita e jantar, sabe? Estar com as meninas, conversar. A Isabela vai estar lá, conversar com a Isabela, conversar com os diretores, ser você ali e não ficar o tempo todo presa a uma perfeição que não vai existir de forma nenhuma. Então, essa é a minha barreira a ser superada. Certo. Ô, Ellen, foi verdade que aos seus 5 aninhos você foi diagnosticada com puberdade precoce? Sim, é uma verdade. E eu vou até tentar explicar aqui um pouquinho. Até pouco tempo eu era jovem demais para entender o que era, mas agora eu já tenho certa noção. A puberdade precoce, ela vai depender de por onde ocorreu, digamos assim, e como ela está ocorrendo. No meu caso, aos 5 anos de idade, se eu não tomasse medicação, eu já iria parar de crescer ali. Por exemplo, já iria menstruar, já iria acontecer tudo comigo ali naquele período dos 5 anos, se eu não entrasse com medicação. Então, e pode acontecer o contrário, da pessoa ser demais, ficar pequena, pode acontecer diversas coisas, cada caso é um caso. E aí, com 5 anos, meus pais descobriram porque os meus dentes eles já começaram a cair todos, pelinhos crescendo. Então foi uma coisa que aconteceu muito repentinamente. E na época a gente não tinha endocrinologista ali em Alta Floresta. E por isso a gente foi buscar essa ajuda em Cuiabá, na capital. Então desde os 5 anos que eu tenho ali certa rotina de que eu ia e vinha de Cuiabá quase todos os anos, 2 vezes ali ao ano, quando era mais urgente, que eu fazia esse processo. E aí, quando eu era pequenininha, que se iniciou, eu tomava uma vacina, e essa vacina era feita de 28 em 28 dias. Depois ela se estendeu para 3 meses. E essa vacina era bem complicadinha, porque ela cristalizava, enfim, tinham diversos fatores, e era uma vacina de alto custo. Então, na época, eu nem sei dizer quanto que era na época, mas era alto custo. E aí foi uma grande luta que os meus pais tiveram para a gente conseguir esse medicamento de forma gratuita pelo SUS. Então, uma das coisas que eu me recordo da minha infância é quando a gente ia para Cuiabá e a gente passava ali na sede, na farmácia, é a sede da farmácia, e a gente tinha que ir lá na diretoria pedir, fazer esse pedido, porque tinham meses que essa vacina não chegava até a gente. Então, sair do bolso era complicado. E aí a gente tinha que ir lá na diretoria, conversar, enfim. Mas no final deu tudo certo. Eu parei essa medicação aos meus 11 anos de idade, que era quando eu já estava pronta ali para entrar de fato na puberdade, né? Como uma adolescente normal. Então, antes disso era isso. Eu passei esse período inteiro da infância e da adolescência ali no início, tomando essa medicação, indo a Cuiabá, passando pela endócrino, sempre em acompanhamento. Inclusive, é algo que eu descobri que é muito popular. Às vezes tem muita criança aqui aos nossos arredores que tem esse problema e os pais não entendem, né? Não diagnosticam ali, não procuram essa ajuda e acaba ali alterando a vida da criança em certo momento da vida. É muito complicado mesmo, né? E tem que prestar atenção nos sinais, nos detalhes, para poder correr a tempo e sanar um pouco esse problema, né? E evitar de uma complicação mais séria no futuro. Ô, Ellen, qual é a sua visão atual sobre o mundo? Né? Você está contente com o espelho que o mundo está mostrando? O que é que você acha, na sua opinião, na sua visão sobre o mundo atual? Bom, a minha visão sobre o mundo atual, claro que a gente vê muita coisa boa acontecendo, a gente vê pessoas ajudando pessoas, a gente vê esses fatores. Mas, como humanos, eu vejo que estamos em uma sociedade muito imediatista. A gente quer aquilo naquela hora, naquele momento, e não tem a paciência de buscar com calma e clareza. E como estamos vivendo em um mundo onde existe certa banalização do mal, algumas coisas se tornaram normais, então a gente corre certo perigo, de certa forma, em alguns momentos da vida, sendo imediatista. E fora que muitas questões que deveriam ser boas para nós, que são boas para nós ser utilizadas de forma correta, como a internet, elas acabam se tornando
ruins na nossa vida. Então, a gente precisa olhar com muito cuidado para tudo que a gente está fazendo em todos os momentos da nossa vida, ter paciência e ter até um acompanhamento terapêutico. Eu gosto muito de falar como estudante de psicologia que a gente precisa, sim, de terapia, a gente precisa de acompanhamento. Não é porque você está doido, enfim, é porque toda pessoa precisa se autoconhecer. As pessoas precisam saber os seus próprios limites, tanto físico quanto mental. E às vezes a gente está tanto no nosso limite que fazemos coisas ruins. Então, é muito importante ter esse acompanhamento. Eu também falo isso, principalmente porque eu saí ali da adolescência quase agora, digamos assim, estou com 20 anos. E no período de Enem, vestibular, eu sei o quanto os adolescentes passam por uma situação ruim, de achar que precisa estar perfeito, de que precisa passar ali naquele momento, de que precisa saber o que quer fazer e estudar naquele exato momento. Não é assim. A vida não é assim. Então, esse imediatismo, sabe, tá muito ruim na vida das pessoas, de modo geral. E, claro, fatores que sempre existiram e que a gente já deveria ter extinguido da nossa vida, como guerras, é algo que está presente, querendo ou não, no século XXI e que já deveria ser algo que não existisse mais. Afinal, existem outras formas de se chegar a um acordo, uma conversa, uma diplomacia. Então, existem sim fatores bons no nosso mundo atualmente, mas também existem fatores que poderiam estar melhores. Sim, concordo com você. É muito importante essa pergunta que eu venho fazendo, não só para você, como as outras entrevistadas e as que virão também, porque cada uma tem sua visão, né? Tem sua versão daquilo, da leitura atual, né? E isso é muito importante a gente ver, porque nós podemos perceber o quanto a Miss está atualizada, ela está antenada com tudo aquilo que está acontecendo em volta dela. Então, é muito importante, né, esse depoimento, esse posicionamento, né, das misses atuais. E eu queria saber, Ellen, se você tem algum plano secreto para vencer o Miss Grand Brasil e o que você tem a dizer sobre as outras concorrentes do Miss Grand Brasil. Não, gente, eu não tenho nenhum plano secreto, assim, mirabolante para vencer o Miss Brasil. Como eu já disse, eu acho que o que vale, o verdadeiro, é você fazer a sua preparação, fazer o seu, ser o seu melhor dentro das suas condições e chegar lá dando o seu melhor, mostrando que você fez o seu. Mas são 28 meninas que também se prepararam na sua melhor versão. Então, não tem como a gente achar que um plano mirabolante vai fazer com que o Miss Grand esteja ganho. Não. Infelizmente não é assim, ou felizmente não é assim. Mas tudo está contando. Então, cada etapa, cada vídeo, cada coisa que você faz no seu Instagram já está contando como ponto, já está contando como você ali. E eu acho que é isso, você dá o seu melhor, independente da situação, e dentro da sua realidade, da sua condição, e lá só colocar ali em prática o que já estava sendo feito desde o começo. E o que você está achando das meninas no Miss Grand Brasil? Eu ainda não tive a oportunidade de conversar assim pessoalmente, né, com ninguém, já tive certo contato com uma ou outra. E eu acho que as meninas estão em um nível incrível, não só de preparação, né, mas de beleza e de pessoas, porque a gente acaba acompanhando ali a vida uma da outra e você vê certas ações, certas coisas que as meninas colocam em prática, que as meninas fazem. E isso é bonito de ver, sabe? E não é uma coisa que a gente tem que levar como, sabe? A menina tá sendo melhor do que eu. Não, claro que não. Você tem que levar como, meu Deus, essa menina vai competir comigo, ela é a sua melhor versão, eu tenho que dar o meu melhor também. E também olhar com olhos de orgulho. Afinal, todas nós somos mulheres, todas nós somos candidatas, estamos participando do mesmo, em prol da mesma coisa. E isso é muito bonito. A gente não tem que ter a mentalidade de que, oh meu Deus, eu vou ganhar. Mas tem a mentalidade de, oh meu Deus, eu vou pro Miss Grand Brasil. E é isso que importa, de modo geral, assim. Sua resposta foi incrível, incrível mesmo. Muito boa. E agora, Ellen, eu vou fazer uma pergunta-chave que eu fiz a todas as outras entrevistadas e vou fazer às futuras entrevistadas.
É o seguinte, caso você seja eleita a nossa Miss Grand Brasil 2023, que mensagem em inglês você dirá para a organização lá do concurso Miss Grand Internacional no seu exato momento, no exato momento do seu desembarque, como a nossa representante brasileira? Okay. If I had the chance, I say thank you for giving me the honor of the representing my country in the best beauty pageant in the world, because I love Miss Grand Brazil, Miss Grand International, and for having the opportunity to know Vietnam better, because eu quero muito conhecer o Vietnã. É um país muito diferente, uma cultura muito diferente. And I am going to do my best in Miss Grand International. Parabéns, maravilha. E eu queria saber, está muito badalado o seu reinado de Miss Grand Mato Grosso 2023? Gente, o meu reinado ele está sendo assim muito diferente. Eu estou participando de coisas diferentes. Inclusive, semana passada eu fui jurada num concurso de Rainha do Rodeio. Não sei se tem muito aí para onde vocês moram, mas eu participei como jurada do Rainha do Rodeio. E eu achei muito diferente, algo diferente da gente se ver, sabe? Não é como um concurso de Miss, mas tem a sua peculiaridade também, a sua diferença também. E tá muito bacana, sabe? A gente vem recebendo convites diferentes o tempo todo para a gente participar de coisas bacanas. E é isso que importa. E não só da capital. Não só da capital, não só da minha cidade, mas como cidades pequenas e vizinhas que estão descobrindo que eu sou a Miss Grand Mato Grosso, que estão descobrindo a cultura do Miss e estão me convidando para participar dos seus eventos na sua cidade, enfim. E isso é muito bacana. Você trazer a cultura do Miss para novas cidades, novas pessoas que às vezes não têm esse contato, não têm essa cultura. E aí é interessante, porque quando você chega, você percebe o brilho nos olhos dos adolescentes, o brilho nos olhos das crianças, e isso traz a vontade deles. Tem muitos seguidores no meu perfil que são da minha cidade natal e que eles têm essa vontade, sabe? E é interessante quando eles vêm até mim e me perguntam: Ellen, mas como você começou? Como foi isso? E eu gosto muito quando me perguntam, porque eu posso explicar: existe os Grand Slam, existe o Team, existe não sei o quê. Porque é bonito, sabe? Trazer essa cultura que às vezes pode salvar uma vida, por exemplo, a gente nunca sabe. Vai que uma pessoa está em uma situação difícil e o Miss salva. Então, trazer essa cultura, essa coisa do Miss nova na vida das pessoas é o que a gente tem que fazer. E para mim está sendo incrível, incrível, incrível carregar esse título e carregar tão lindamente com as pessoas descobrindo também. Praticamente essa sua resposta você preenche a minha pergunta, que iria ser como você está se sentindo fazendo parte do mundo Miss. E você respondeu brilhantemente toda essa sensação que você está sentindo. Agora eu queria saber, Ellen, por que você fez o teste do Enneagrama? Gente, é muito bacana. Se vocês tiverem a oportunidade, façam. Como eu sou de psicologia, no ano passado nós tivemos uma matéria que foi a matéria de psicologia da personalidade. E aí, o que aconteceu? A professora, ela trouxe certo assunto, né, sobre o Enneagrama, sobre as 9 personalidades, e uma amiga minha, por acaso, ela já tinha feito um curso inteiramente voltado para as 9 personalidades do Enneagrama. E aí foi quando ela entrou em contato com a professora gostou e trouxe esse teste para nós. E aí é muito interessante, porque assim, tem as 9 personalidades, né? A número 1 é perfeccionista, que é a minha no caso. E aí, cada teste você vai responder, acho que não me recordo quantas perguntas, mas são várias, assim, são colunas que você responde para cada personalidade. E depois que você descobre, você vai fazer uma somatória de pontos. E aí, quando você chegar a essa somatória, você vai conseguir descobrir qual é a sua personalidade e qual personalidade você se dá menos bem, digamos assim, o seu oposto. E não é só isso, gente, é muito mais fundo do que só isso. Porque tem o seu lado social, o seu lado de relacionamentos, tem
áreas assim diversas, e cada área você pode ter uma personalidade. A sua predominante vai ser uma daquelas 9, mas você pode ter sub-áreas da sua vida com cada personalidade diferente. E é muito incrível, é uma coisa assim surreal. E cada personalidade tem sua peculiaridade. A minha é perfeccionista, mas não quer dizer que eu sou ali aquela coisa também o tempo todo. E é muito bacana. Se eu não me engano, esse teste tem algumas coisinhas na internet. Então, quem tiver curiosidade, pode pesquisar. Teste 9 personalidades Enneagrama, que vai aparecer. Tem os testes rápidos ali que você faz. Para você ter uma certeza maior, teria que ser um teste verdadeiro. Mas é muito bacana de se conhecer e se autoconhecer, né? Porque isso, com certeza, traz uma consciência maior da pessoa que você é. Eu não sei vocês, mas eu também gosto muito de signos. Não que eu acredite o tempo todo no horóscopo, não é isso. Mas eu acredito sim que tem essa conexão do céu, do universo, com o signo da pessoa, o que, que ela é. Inclusive, eu tenho, é que não tá aqui, senão eu mostrava. Mas eu tenho livro, gente, que eu comprei, que é a Bíblia da Astrologia, se eu não me engano, Bíblia de alguma coisa que é só sobre signos. Você aprender a fazer toda aquela dimensão, sabe? A junção de um signo com o outro, você aprender a fazer o seu ascendente, todo o seu mapa. Então, e eu acho muito incrível você ter essa descoberta sobre você, sabe? Mas não é, claro, algo que você deva se prender o tempo todo e usar como desculpa. Isso não existe. Mas que é muito bacana você saber a sua personalidade e o seu signo. Ai, eu gosto muito. Que maravilha! Agora eu queria saber o seguinte, se você concorda com essa tese de que uma vez Miss, sempre Miss. E eu queria saber se você já leu o livro Pequeno Príncipe. Então, sobre essa tese de uma vez Miss, sempre Miss. O que eu digo? Que vai de cada pessoa. Porque às vezes uma pessoa ela passa pelo mundo Miss de uma forma rápida na sua vida e que ela descobre que o mundo Miss não é para ela, sabe? Que o mundo Miss não é algo que vai encantar aos olhos dela, mas que foi uma experiência bonita. Então, eu não acredito que uma vez Miss, sempre Miss, e que tem que ser essa regra assim, mas eu acredito que cada pessoa vai ter a sua experiência e ela pode ser contínua ou não. Ou você vai entrar no mundo Miss, gostar muito, ter todas as suas experiências e querer continuar, ou você vai um dia lá e entende como é o processo, mas fala isso não é para mim. E, inclusive, eu acho que é muito bacana que todas as pessoas, meninas e meninos, um dia participarem de um curso. E por que eu falo isso? Porque traz uma experiência e uma responsabilidade diferente do que a gente vê no dia a dia. A gente participar de um concurso é você estar sujeito a um julgamento. E você participar é entender também que você pode não vencer, que você pode errar, que você pode não ser perfeito. E isso é incrível para o crescimento de uma criança, por exemplo, o crescimento de um adolescente, de um adulto, inclusive. Por isso eu acho que é importante cada um ter a sua experiência e levar para a vida, se quer ou não ser uma Miss eterna. E você já leu O Pequeno Príncipe? Verdade. Então, gente, quando eu estudava ainda na escola, a gente tinha, assim, um sistema de que todo mês nós tínhamos um livro para ler. E aí, o que acontece? Que O Pequeno Príncipe eu li no 5º ano, se eu não me engano, no 5º ano do ensino fundamental. Foi meu primeiro contato com O Pequeno Príncipe. E para mim, é um livro extraordinário. Inclusive, uma das coisas que as minhas professoras falavam é que todas as pessoas deveriam ler O Pequeno Príncipe em todas as etapas da vida. Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, quando a gente é adulto e quando a gente já é velhinho. E por que eu falo isso? Porque cada visão da vida a gente vai ter diferente depois de ler aquele livro. Quando eu era criança e eu li a primeira vez, eu vi só uma história lúdica, sabe? Aquela coisa bacana, engraçada. E eu não entendi a profundidade de que aquela história tinha na vida das pessoas. E aí, já quando eu li agora mais adolescente, inclusive eu fiz pessoas da minha família lerem, eu gostei muito, porque eu pude entender que tinham lemas, tinham frases, tinham histórias e coisas naquele livro que era um aprendizado de vida que a gente tinha que absorver. Então, eu acho que sim, O Pequeno Príncipe é um livro não só de Miss,
mas um livro que todas as pessoas deveriam ler, porque ele traz um aprendizado, uma coisa magnífica para a vida da gente. E um fato curioso é que em 2019, se não me engano, eu fazia balé. E aí, a peça que nós iríamos fazer em 2020, que foi o ano da pandemia, era o Pequeno Príncipe. Eu seria a mãe daquele filme do Pequeno Príncipe, eu seria a mãe da menininha e mais alguns outros personagens. E eu estava muito animada, eu queria muito fazer aquilo. E quando não teve a oportunidade, né, que veio ali a pandemia, eu fiquei muito arrasada, porque eu queria muito dançar o Pequeno Príncipe. Mas eu amo de verdade, de paixão, assim, esse livro. Olha, eu queria mandar uma boa noite aqui para a Ângela Chirchieste, que é a nossa querida Miss Brasil Beleza Internacional 78, que chegou na nossa live aqui agora para lhe prestigiar. Boa noite, Ângela. Ellen, eu queria agora que você falasse um pouco, não é, resumidamente, sobre as belezas naturais, não é, sobre as belezas e naturezas do Pantanal Mato-Grossense, assim. Tipo, fazendo um convite, né, para todos nós do Brasil ir conhecer o Mato Grosso e as belezas do Pantanal. Então, gente, o meu estado do Mato Grosso, ele é agraciado por 3 biomas. Nós temos o Amazônia, Pantanal e Cerrado. E o que acontece no nosso estado? Mais de 50% dele é o bioma amazônico. Ali tem, no meio, ali na faixinha, tem o Cerrado. E no finalzinho, bem na brechinha, tem um pouquinho de Pantanal. Porém, o que acontece aí quando tem essa grande mistura desses biomas? A gente tem as áreas de transição. Então, além de ter ali a área do bioma em si, a gente tem as transições. E aí a gente vê uma mesclagem muito grande. Se você for reparar, eu moro no Portal da Amazônia. Alta Floresta é considerada o Portal da Amazônia, é o começo. Tanto é que nós temos reservas, o Parque Estadual Cristalino, que ele já fica aí nessa parte da Amazônia. Quando eu era criança, participei, inclusive, de um projeto sobre o macaco telinho. Foi uma coisa muito bacana, assim. E aí ele fica ali no extremo norte, né? Esse começo. E é muito incrível, porque esses dias eu tive a oportunidade de viajar para um extremo outro lado do Mato Grosso, digamos assim, quando eu fui para Querência, que é o Vale do Araguaia, famoso Vale do Araguaia. E você vê como se fosse o mesmo lugar, mas completamente diferente, sabe? E a parte do Vale do Araguaia também tem grande concentração indígena. Então, o que eu falo e convido as pessoas a virem para o meu estado é isso. Você irá encontrar uma rica cultura e uma riqueza natural muito grande. Nós temos, por exemplo, a cidade de Nobres, que tem águas, fontes naturais. O estado é riquíssimo. Nós temos Samaúma, que é a mãe das árvores, famosa mãe das árvores, que eu já tive o prazer, inclusive, de visitar também. Ela é surreal de grande. Nós tiramos uma foto na época da escola, com todos os alunos abraçando a árvore, algo que eu nunca tinha visto, sabe? Então, o nosso estado é riquíssimo em cultura da Amazônia, do Pantanal e do Cerrado. E cada lugarzinho que você for terá algo de diferente para você descobrir. Certo. E aí, agora eu queria a nossa penúltima pergunta da live aqui. Qual é o legado que você quer deixar para a sua sucessora, Miss Grand Mato Grosso 2024? O legado que eu quero deixar para minha sucessora, né? Eu quero que ela se sinta da mesma forma que eu me senti com a Maite Varzoni. Eu quero que ela olhe para mim e fale: meu Deus, quero chegar ao mesmo patamar, ao mesmo lugar, mas quero chegar sendo eu mesma. Que é isso que eu senti, a mesma forma que eu me senti em relação a Maitê. Eu quero chegar tão lindamente no Miss Grand Brasil e fazer tão lindamente o que ela fez, mas da minha maneira. Então eu quero que a minha sucessora seja ela, unicamente ela, com as coisas dela, com o jeito dela de cativar as pessoas, e seja e arrase no Miss Grand Brasil. Então é isso que eu quero para minha sucessora. Maravilha.
E agora, Ellen, eu queria que, antes do nosso ping-pong aqui, que você deixasse registrado aqui, agora, a sua mensagem para o Mundo Miss. Mande uma mensagem para o Mundo Miss. Bom, eu deixo essa mensagem, então, para o Mundo Miss, para todos que estiverem aqui um dia, tenham essa vontade de entrar, é que não se deixem privar pelo seu medo. E, principalmente, achar que as dificuldades do dia a dia são uma barreira para você chegar onde você quer chegar. Isso não é verdade. A falta de dinheiro não é uma barreira. Isso eu falo porque eu também estava enfrentando essa barreira. Então, seja você mesmo e busque o seu sonho. Busque. Existem caminhos, existem meios. Faça o seu melhor dentro daquilo que você pode, da sua realidade. Mas faça. Não deixe para lá, não deixe para cá, porque depois você pode ter muito arrependimento na sua vida e frustração, exatamente porque você não fez aquilo que você queria. Sim, sim. E agora vamos ao nosso ping-pong. Eu pergunto e você responde. Um filme. Cara de uma paixão. Um estilo de viagem. Ai, meu Deus, um estilo de viagem? Praia, um estilo de viagem. Praia, praia. Uma lembrança marcante. Miss Mato Grosso. Cachoeiras ou piscinas? Piscina. Seu signo? Escorpião. Eu, meu também. Você faz aniversário em que dia? Dia 12 de novembro. Eu sou dia 3 de novembro. Olha, lá. Somos escorpianos. Sua cor preferida? Roxo. Um livro? O Pequeno Príncipe. Seu estilo musical? Pop. Modo de se vestir? Casual ou social? Casual. Um perfume? Jesus. Ai, vou falar a marca. Boticário. Sua sobremesa favorita? Sorvete. Prefere cidades urbanas ou interioranas? Interioranas. Pantanal? Ai, meu Deus. Garça. Amizades? Verdadeiras. Fé? Deus. Miss Grand Brasil 2023. Ansiedade. Bem, Ela, eu quero dizer para você desde já que você, neste momento, acaba de se tornar uma Miss Brasil Forever por participar desta série de lives Miss Brasil Forever e que foi um prazer muito grande esta noite ter você aqui contando sua história, com a sua beleza, seu carisma, sua espontaneidade. Maravilhosamente, assim, brilhou nesta noite. Essa é uma live tão gostosa com você. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos seguidores, mas antes eu quero convidar todos vocês na próxima sexta-feira, no dia 26, às 20h30, aqui no TV Miss Brasil Forever, teremos a Natália Salema, a Miss Grand Guanabara 2023. Então, sexta tem live, vamos sextar aqui com a Natália, né? Então, peço também que vocês se inscrevam, sigam aqui o TV Miss Brasil Forever no Instagram e se inscrevam lá no canal do YouTube Miss Brasil Forever, que a live amanhã essa live vai estar no YouTube e também daqui a pouquinho aqui no Instagram, tá bom, Ellen? Vá lá no YouTube, se inscreva lá também e amanhã eu mando o link e você compartilha para as pessoas que não têm Instagram, para todo mundo acompanhar e assistir sua brilhante live aqui. E agora, para encerrarmos, eu deixo a palavra final, mas antes você pode dar uma olhada aqui nos seguidores, o que eles escreveram para você, antes de você dar a sua mensagem final. Eu estava vendo ali que a minha equipe está aqui, minha professora de inglês, o Matheus, meu coordenador, o Hendry, meu maquiador. E eu quero um beijo enorme para pessoas. Sem elas, não existiria a Ellen aqui, não existiria essa versão maravilhosa da Ellen.
Então, parte de tudo isso são vocês. E eu quero agradecer a disponibilidade de tempo que vocês sempre dão para mim, a prioridade, para estar comigo nessa jornada. E agora a mensagem que eu deixo aqui, todos os seguidores do TV Miss Brasil Forever, é acompanhem o Miss Grand Brasil. Ele está bem aí na nossa porta, vai ser dia 10 de junho. E eu quero que todos vocês estejam lá, estejam vendo pelo YouTube, estejam vendo pelo Instagram. Eu tenho certeza que muita coisa vai ser postada aí no meu Instagram também. Então estejam sempre presentes, acompanhem suas misses, acompanhem as que vocês gostam, suas preferidas, enfim, mas torçam por todas, porque todas batalharam muito para estar naquele momento. Então é isso, gente. O Miss Brasil está chegando e eu quero que cada um de vocês tenha essa experiência junto comigo. Maravilha, maravilha, Ellen. Eu quero dar uma boa noite agora para o estado do Mato Grosso. Obrigado a todos que prestigiaram, assistiram a nossa live. E vou ficar aqui na torcida por todas vocês. Eu não queria ser jurado, nem estar na frente da comissão julgadora, porque o nível está altíssimo, são meninas belíssimas, e uma gama de oportunidades estão se abrindo, né, para vocês. Hoje é a versão Grand, amanhã pode ser a versão Universo, pode ser a versão Mundo. Então, tem aí uma porta, né, cheia de possibilidades. Então, Ellen, desejo para você muito sucesso, né, no Miss Grand Brasil. O Mato Grosso está muito bem representado. Muito obrigado por você ter participado aqui da série de live Miss Brasil Forever, tá certo? E é isso, um beijão para todos vocês, meus seguidores que acompanharam a live aqui, e aqueles que vão acompanhar. E sexta-feira tem mais, tá bom? Desejo boa noite a todos vocês. Ellen, muito obrigado. Um abraço para você, minha querida. Até logo. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você, minha rainha. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijão. Tchau.